outro aspecto importante para o nosso módulo de aprofundamento é quanto que o investidor paga de tributos quando faz uma aplicação financeira. Como ocorre e quais são as alíquotas de tributação das aplicações financeiras. Embora não seja comum, isso já foi pedido em prova. E como é difícil alegar que isso não estava previsto no edital, porque o edital é muito genérico, então quando se fala de fundo de investimento, a banca pode entender que, por exemplo, a tributação que incide sobre fundo de investimento está dentro do assunto fundo de investimento, que a tributação que incide sobre CDB está dentro do assunto CDB. Então vamos tratar deste conteúdo. E aí nós precisamos diferenciar as aplicações de renda fixa das aplicações em renda variável. No caso de aplicações em renda variável, a alíquota básica é 15% sobre o ganho de capital. Tanto na negociação com ações, quanto na negociação com derivativos, no chamado mercado futuro. No caso de fundos e clubes de ações, como também das aplicações de FMP, relembrando o FMP, fundos mútuos de privatização, são aqueles fundos que, em alguns casos, aceitam a aplicação de recursos do FGTS. Isso não os torna isentos de tributação, a aplicação é tributada. Mas, no caso de fundos, clubes de ações e FMP, a tributação é exclusivamente no resgate. As operações de day trade na Bolsa de Valores não seguem esta regra geral. A operação de day trade é tributada, no caso de ganho, 1% na fonte e 20% ao final do período de apuração. Esse 1% é descontado do tributo final de 20%. No caso da renda variável, não sendo fundos de investimento, não sendo clubes nem FMP, há uma antecipação daquela alíquota que é já tributada na fonte, no caso de ganho, que é de 0,005% sobre o ganho, com exceção das operações de day trade. E aí vamos ver, nos diversos mercados, qual é o fato gerador. Nas operações de compra e venda de ações à vista, é o valor da alienação. Se o investidor vendeu ações no mercado à vista e obteve ganho, este ganho é tributado na fonte na alíquota de 0,005%. No caso de operação com opções, o valor positivo das somas dos prêmios pagos e recebidos no mesmo dia. Então, aquele investidor que assumiu posições lançadoras e titulares, portanto ele recebeu prêmios e pagou prêmios, a diferença positiva entre prêmios pagos e prêmios recebidos é tributada na fonte a alíquota de 0,005%. Atenção, exercício de opções não é tributado. É apenas o ganho com o recebimento líquido de prêmios. No caso do mercado a termo, a diferença entre preço a termo e preço à vista ou a liquidação financeira no momento da liquidação da operação. E no mercado futuro, os ajustes diários positivos, ou seja, quando o investidor no mercado futuro tem um crédito na sua conta de ajuste de margem, esse crédito tem uma incidência de 0,005% de imposto de renda na fonte.
Sendo que, na alienação de ações, as pessoas que fizerem operações cujo valor mensal de alienação não ultrapassar R$20.000, estará isento tanto do imposto de renda na fonte quanto do imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. Já no caso das aplicações em renda fixa, nós temos alíquotas que decrescem de acordo com o prazo. No caso do CDB e de fundos de renda fixa, aqui, quando estamos falando de fundos de renda fixa, são aqueles fundos que têm um prazo da carteira maior que 360 dias, porque os que têm um prazo menor que esse são aplicações de renda fixa, mas são chamados fundos de curto prazo. Relembre isso na nossa aula de fundos de investimento. Então, os fundos com prazo de carteira maior que 360 dias e os CDBs têm a sua tributação decrescente de acordo com o prazo da aplicação. Até 180 dias de aplicação, a alíquota é 22,5% sobre o ganho. De 181 a 360, cai para 20%. Passando 360 dias até 720, cai a 17%. E acima de 720 dias de aplicação, a alíquota iguala-se à aplicação em renda variável, 15% sobre o ganho. No caso dos fundos de curto prazo, que vão só até 360 dias, nós temos apenas as duas primeiras alíquotas. Uma aplicação até 180 dias paga 22,5% de imposto de renda sobre o ganho, acima de 180, como é menos que 360, no máximo 360, a alíquota será de 20%. Atenção! Os fundos de renda fixa, incluindo os de curto prazo, ou seja, os fundos que têm na sua carteira títulos de renda fixa, têm tributação no regime de come-cotas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa tributação não se dá somente no resgate. Ela é efetuada 2 vezes por ano. Nos meses de maio e novembro, é aplicado a alíquota correspondente sobre o ganho obtido até aquele momento. É chamado de come-cotas porque a incidência da tributação não altera o valor da cota do fundo de investimento, mas altera o valor da aplicação, porque ele passa a ter um valor menor do que ele tinha antes. Então é como se o imposto de renda tivesse comido algumas cotas do aplicador. Por isso é que é chamado sistema come-cotas. Ele incide a tributação nos meses de maio e novembro, as alíquotas devidas em função do prazo ter transcorrido até aquele momento. E nós temos ainda nas aplicações de renda fixa o chamado IOF regressivo, que incide tanto sobre os fundos quanto sobre os CDBs, com aplicações com prazo inferior a 30 dias. Nós já chegamos a comentar sobre isso, só deixando mais claro. Quando a gente fala de IOF regressivo, significa o seguinte: a alíquota do IOF vai diminuindo de acordo com o prazo da aplicação. E aí é importante, o IOF regressivo não incide sobre o ganho, incide sobre o total da aplicação. O objetivo é exatamente inibir as aplicações inferiores a 30 dias, porque na prática o investidor acaba resgatando menos do que aplicou, principalmente se for um prazo de 1, 5, 8 dias, o percentual do IOF é maior do que o ganho. A alíquota começa com 0,38% sobre o total e vai decrescendo dia a dia. No 29º dia é uma alíquota residual e a partir do 30º dia não há mais incidência de IOF regressivo. Sendo que o IOF tem alíquota zero nas aplicações de renda variável e nas aplicações em fundos de ações. Por que o asterisco nessa tela de fundo de ações?
porque é necessário que se caracterize efetivamente como fundo de ações, ou seja, tem que ter pelo menos 67% dos recursos do fundo aplicado em ações, porque aí ele passa a ter aquela vantagem, aquele tratamento tributário igual à aplicação em ações, que é pagar apenas 15% e somente no resgate.